Eis que você começa a treinar jiu-jitsu e vem uma dúvida na cabeça. Poxa, como deve ser meu treino de musculação para eu performar melhor no jiu-jitsu, nos tatames? E como que eu concilio esse treino de musculação para também desenvolver um físico legal? Essa não é uma dúvida só sua, essa é uma dúvida de vários alunos, vários praticantes, pessoas que vêm até mim querendo saber. Porque no final, e é uma coisa que eu sempre digo nesse canal, o jiu-jitsu, no meu ponto de vista, pelo que eu estudo e vejo, ele funciona em 3 três inteligências. Inteligência emocional, que muitas vezes é 80-20 da coisa, tá? Inteligência de luta, que tem muito a ver com os fundamentos do jiu-jitsu. Você entender os fundamentos do jiu-jitsu é uma das coisas que eu me posiciono, eu tento ser o guardião dos fundamentos do jiu-jitsu, é o que eu busco ser aqui no YouTube. E inteligência física, corporal, que aí, todas essas inteligências, né, dentro delas são domínios, e dentro dela tem diversas capacidades, né, como se fosse guarda-chuvas, embaixo disso tivesse diversas capacidades, diversas coisas. Beleza. E aí, o lance é, poxa, você não vai desenvolver um jiu-jitsu no seu ápice sem ter capacidades físicas desenvolvidas também. Isso porque o jiu-jitsu trata-se de movimento do seu corpo, ok? Se ele trata-se do seu corpo tem membros, primeiro. E ele vai precisar projetar com os seus próprios membros, né, uma certa força em alguns locais no oponente para que ele se desloque, para eu imobilize ele, para que eu domine ele, para que eu finalize esse cara. Haverá uma resistência. Então, duas coisas são importantes. Você saber onde colocar força, isso tem muito a ver com inteligência de luta também, fundamentos, tá? A física do negócio, e onde você e a força que você vai precisar ter também para deslocar, para imprimir esse movimento. Então eu não concordo com essa ideia de que jiu-jitsu, tá fraco, o cara tá ganhando você na força, vai treinar só técnica. Fica muito arbitrário, o negócio fica muito... Que técnica? Né? Eu falei isso num vídeo de como treinar com mais pesados. Qual técnica? Você tem que aprender. Por isso que eu falo que as três coisas caminham junto. Inteligência emocional, fundamentos, inteligência de luta, né? E algumas outras estratégias ali também. E inteligência física. Então você precisa desenvolver certas competências para ficar bom no jiu-jitsu. Elevar o jiu-jitsu ao seu ápice. Eu não acredito em alguém que treine jiu-jitsu e chegue no seu ápice sem desenvolver alguma dessas três coisas. Ele pode ser bom, ele pode ser um cara extremamente técnico e bom em algumas coisas. Mas se ele tiver um desequilíbrio em alguma dessas três áreas, ele não estará no seu ápice. Tá? Então, por quê? Porque tem muita margem para trabalhar. E normalmente, alguma coisa em relação a essas áreas vai atrapalhar o jiu-jitsu desse cara. Vai impedir o progresso, o avanço desse cara em algum momento. Isso é batata. Beleza? Mas aí a pergunta, e aí, como é que você treina na musculação? Para ficar, às vezes, num shape legal e com o jiu-jitsu em dia. Você tem que primeiro entender que existe uma divisão entre treinar para performance e treinar para construir um físico. As coisas em certos pontos se tangenciam, mas elas não são as mesmas. Ok? Eu vou treinar para performance no jiu-jitsu, vou treinar para físico. Por quê? Porque o que você quer desenvolver quando você treina um físico é um pouco diferente, são adaptações diferentes do que você quer desenvolver quando você treina para performance. O foco da performance é desenvolver força máxima, resistência muscular, em certos planos, em certos movimentos, que tem maior transferência para o tatame. Tá? Você quer desenvolver potência, você quer desenvolver resistência cardiovascular, tudo isso você quer desenvolver pegada, força de pegada, tudo isso você quer desenvolver para levar para o tatame essas capacidades e performar melhor no jiu-jitsu. Ponto importante, qual que é o problema de quem fala que você tem que só falar de você tem que treinar só jiu-jitsu? Jiu-jitsu é suficiente, né? O problema é que eles acreditam que quando você vai para a musculação, você vai se apoiar pura e simplesmente na força. Isso é errado. Se você for para treinar musculação ou qualquer outra coisa e apoiar todo o seu jiu-jitsu numa competência física, é o que eu falei, você vai estar em desequilíbrio. Mas o vigor físico é fundamental, porque você precisa dele para se manter em atividade na luta, para se manter em constante performance na luta, mas não só isso, para conseguir, porque é inevitável você ter isso.
né? Então, às vezes você vai pegar um cara que ele não tem tanto tempo de jiu-jitsu, e você pega um cara que já tem um pouquinho mais, vamos lá, o cara tem 1 ano de jiu-jitsu, o cara tem 2 meses. Tem 8 meses de diferença aí. 8 meses não, caramba. Tem 10 meses de diferença aí. Beleza? Tem 10 meses de diferença. Ok. Considerável, né? Mas esse cara de 2 meses dá um trabalho pra esse cara de 1 ano. E aí você vai olhar por quê? Esse cara de 2 meses tem um vigor físico absurdo. O cara de 1 ano ele treina, ele tem uma técnica tal, mas ele treina pouco. Ele até ganha desse cara de 2 meses, mas toma um sufoco. É comum isso acontecer. É comum. Por quê? Porque se você não tiver essa competência, esse vigor físico, você não consegue aplicar as técnicas, amigo. E não adianta falar pra mim, é técnica. Não é, isso é mentira, eu duvido. Cara, vamos lá. Eu, há 16 anos, vivo isso. Boa parte da minha vida foi no tatame competindo, entendeu? E estando com atletas e treinando, e cara, e visitando outras academias também. Eu comia tatame uma época da minha vida. Tá? E é inevitável um cara que tem um baita de um vigor físico, quando pega um cara que tem uma técnica um pouco superior, nada além, um pouco superior, vai lutar com esse cara, vai lutar com um cara que é mais um pouco leigo, vamos dizer assim, ele às vezes toma um calor, ele às vezes sofre, às vezes até perde, cara. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Aí você fala, putz, eu vou ter que treinar mais técnica. Primeiro que fica arbitrário, você não sabe qual técnica que você tem que treinar. Já assim, né? Tem que ser mais técnico. A segunda coisa é que, beleza, você vai desenvolver essa parte. E é fundamental. Mas quando você olha, às vezes, o maior progresso que você vai ter em alguns momentos é desenvolver alguma competência física. Que é o que falta para, inclusive, você ter clareza e confiança para aplicar algumas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de retenção de guarda, alguns movimentos serão facilitados se você tiver maior mobilidade. E isso é o quê? Isso é treinamento físico. Às vezes você vai conseguir fazer isso no tatame, às vezes não. Você vai ter maior facilidade de reter o cara quando você tiver boas pegadas. Como é que você desenvolve boas pegadas? Só treino no jiu-jitsu? É legal, mas tem como você treinar um treino de pegada específico na academia. Então tudo isso é importante você pensar, porque a gente foi muito educado nessa ideia de que tudo morre na técnica. Não é verdade, cara. Se você pega alguém extremamente preparado, você precisa ter competência técnica para lutar com ele, mas vigor físico também. É inevitável isso. Senão, a gente tá falando aí de, pega equipes olímpicas, os caras treinam preparação física dentro do tatame e fora também. Não só porque eles precisam de um condicionamento físico, mas também tem toda a questão de, o cara precisa ter algum fortalecimento de áreas específicas para também evitar lesão e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Agora, para prática, o que você vai ter que entender? Cara, quando você está pensando em desenvolver musculaturas, que não eu falei, as competências vão tangenciar. Né, você desenvolver a musculatura, você desenvolver para um shape e você desenvolver um treino para performance. Mesmo que você treine só para performance, você vai acabar tendo adaptações que vão te ajudar a construir um físico. Por exemplo, você vai ter um negócio que chama biogênese mitocondrial. Né, muitas vezes porque o seu treino de performance ele vai exigir ali um VO2 máximo grande, às vezes. Você vai estressar muito o seu corpo nessa questão do cardio, né? Então você vai ter ali biogênese mitocondrial, isso facilita em vários aspectos, né? Vamos deixar assim uma linguagem mais leiga, acelerar teu metabolismo, tá? Mais ou menos isso aí, entre outros pontos. E isso também ajuda tanto na manutenção de massa magra, quanto também no desenvolvimento de massa magra. Mas quando a gente está falando de desenvolver massa magra, a gente está falando majoritariamente, óbvio que tem suas individualidades também, em volume de treino. Volume de treino, e uma das coisas que a ciência tem percebido é que alguns indivíduos são muito responsivos a altas cargas, por diversas razões. Então a gente está pensando mais um volume com alta intensidade. Alta intensidade no treinamento significa carga, peso, beleza? Então, a gente está pensando muito nisso. Quando a gente vai para o jiu-jitsu, a gente tem que entender que como é que esse volume de treino na musculação está afetando o meu treino de jiu-jitsu? Porque o principal é aquele lá. Se eu estou colocando alto volume no treino de musculação e esse volume está impactando o meu treino de jiu-jitsu, então eu tenho que repensar o volume. Porque eu quero desenvolver em algum aspecto na musculação, eu não quero que conflite com as adaptações que eu quero criar dentro do tatame. Eu quero que ela complemente e potencialize. Joia? Então, a gente pensa já numa estrutura de treino diferente.
Já começa aí. Mas, em suma, a primeira coisa que você tem que definir quando você está pensando em performance, agora, nesse momento, tem alguns caras, por exemplo, na Unicamp, tem muito cara que é ainda de um sistema muito antigo, né? Matviev, Verkhoshansky, de periodização de treinamento. Não de musculação em si, mas de periodização de treinamento, né? De periodização ondulatória, periodização linear, tal, que vai muito dos esportes no geral. E esses caras, eles não acreditam. Eles acreditam que tem que ter aquele negócio de mesociclo, macrociclo, sabe? Tudo isso aqui, microciclo. E tem outros caras que não, que falam que isso aí é besteira, que o negócio pode ser ondulatório. Que eu quero dizer, você não precisa ter essa... Pô, eu tenho um campeonato daqui a 3 meses, eu preciso fazer um macrociclo de X semanas só focando isso. Uma periodização, entendeu? Você tem uma periodização bem certinha. Não, você não precisa fazer isso. Se você treinar bem, se desenvolver algumas competências, você vai chegar lá legal. Tem caras que advogam sobre isso hoje, mas e tem caras que vão muito pela linha antiga. Você precisa de uma periodização, né, ondulatória, linear, que seja. Bom, o que é importante, tá? Porque quando a gente está falando de periodização, vai ter que ter alguém olhando para o teu treino. Se a gente for entrar nisso, você sozinho vai ser difícil fazer. Mas o que você precisa saber? Hoje, se você fosse fazer uma avaliação, autoavaliação, o que está faltando para você? O seu gás está legal? Você consegue manter um nível de força bom até o final do treino? Faça essas perguntas. Nossa, eu acho que a minha força vai caindo. Ou não. Ou, cara, eu sinto que a minha potência é baixa. Eu tenho uma força isométrica legal, mas a minha potência é baixa, eu preciso desenvolver isso, porque eu fico muito travado às vezes. Eu faço força e fico travado. Ou não, minha força máxima é baixa, cara. Eu consigo manter uma força isométrica ali durante todo o combate, bacana, uma força não só isométrica, mas dinâmica também, fazer força durante todo o combate, mas eu não tenho muita força para fazer durante todo o combate, mas eu consigo manter. Né? Essas perguntas que você vai ter que fazer, porque isso vai ser a base do teu treino. Porque vai direcionar o volume. Então, eu preciso de resistência muscular. A gente vai trabalhar muito com o quê? Com tempo de descansos curtos e também, cara, volumes maiores de repetição com baixas cargas. São treinos que tendem a ser um pouco mais inflamatórios e, inevitavelmente, você vai sentir um pouco mais no tatame quando você fizer esse treino. Beleza? Mas não, cara, eu sempre... Eu tô no tatame, eu tô sentindo que falta força máxima. Então tá bom, vou fazer um trabalho de força máxima, com adaptações neurais maiores. Então você não vai se sentir tão cansado ali. O que eu normalmente faço, cara, quando eu venho trabalhar com alguém, eu vejo a situação desse cara, mas no início eu trabalho bastante, eu tento fazer um período ali de umas 4 semanas, depende, 4 a 6 semanas de força máxima com esse cara. São treinos de 4 a 6 repetições máximas, tá? Onde o cara, por exemplo, conseguiria no máximo fazer 8 repetições, eu coloco ali uma janela de até 6 repetições. Eu consigo fazer 8 repetições com 50 quilos cada lado no supino. Legal, bacana. Então vamos trabalhar de 4 a 6 com essa carga, para ter um certo nível de segurança ali. E a gente vai subindo aos poucos, fazendo uma progressão de carga aos poucos. Lembrando que quando você está pensando em progredir carga, você está se sentindo mais forte na semana seguinte que você começou o seu treino, você não vai botar mais 5 quilos de cada lado. Entendeu? Você põe mais 1 quilo de cada lado. Né? Você vai aos poucos. Então você começa assim. E aí, o que normalmente eu faço? Eu coloco ali um período de 4 a 6 semanas para esse cara ter um estímulo neural, ele desenvolver força máxima, e às vezes depois, depende do período que ele estiver, eu entro às vezes com uma resistência. E mais, eu trabalho cardio dentro do tatame, mas não é bem isso que eu vou falar, porque eu tô falando de musculação hoje, tá? Dentro do tatame, com especificidade. Tá? E treinos de pegada também dentro de academia. Faço isso, treinos dinâmicos e treinos isométricos. Pensando em performance, o que você tem que saber? Existem exercícios, existe tipo de exercício que vai ter alta transferência para o tatame e outros baixa. Tá? Quando a gente está pensando, por exemplo, em ganhar gás, tem muita gente que vai fazer o quê? Subir nesse esqueteiro e correr. Irmão, joga isso fora, esquece. Por quê? Porque tem baixa transferência para o tatame. O que eu quero dizer? A adaptação que você vai ganhar na corrida não vai ser a mesma que você não vai conseguir transferir tanto ela pro tatame. É isso? Sacou? Você não vai conseguir transferir tanto ela pro tatame. Então, eu quero ganhar gás, eu corro. Pro jiu-jitsu já não é interessante. Para ganhar gás no jiu-jitsu, um trabalho específico de rolo, específico no tatame, é melhor. Tá? É muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Mas agora vamos pensar um pouco nos movimentos no jiu-jitsu. Você não tem puxada, cara? Né? Você não tem movimentos que se assemelham a remada na academia?
Você não empurra o cara, né? Você não precisa de uma estabilidade em core e tudo mais. Quando você está por baixo, você não usa muito a porção, né, inferior e superior do abdômen. Beleza, uso tudo isso. Beleza, que mais que você usa? Posterior de coxa? Pô, você vai fazer de repente abdutor? Você vai fazer uma raspagem dentro da guarda fechada? O cara vai pegar um leg lock meu, você tem que defender às vezes, né, com uma firmando a base no chão, ativando bem os posteriores de coxa, né? Ok, você vai levantar o cara, o que você vai fazer? Você usa muito reto femoral, quadríceps. Então, todas essas o que a gente tem que começar a pensar para estruturar um treino na academia? Quais são os tipos de exercício que se assemelham à prática? E normalmente eles vão exercícios muito multiarticulares. Remadas, puxadas, como eu falei, barra fixa, agachamento livre, levantamento terra, Romanian deadlift, né, principalmente. Ok? Que mais? Agachamento frontal é um exercício que eu ponho no meu treino, que eu acho fantástico, principalmente porque pela instabilidade que ele cria, você tem uma ativação do core muito grande, e tem vários motivos do porquê você tem que fazer isso, inclusive a ativação do core parece que gera um maior senso de autoeficácia, percepção de autoeficácia, é bizarro, né? Ou seja, um senso de confiança também. E a transferência de força para o tatame é grande. Então esses exercícios, supino, desenvolvimento, beleza? Empurrando, né? Qual supino, Gabriel? Aí tem diversos, mas esses exercícios que se assemelham a esse tipo de coisa, agachamento livre, levantamento terra, elevação pélvica, cara, né? Mesa flexora, tudo isso, cara. Esses são exercícios multiarticulares que têm uma alta transferência para o tatame. Significa que quando você faz aquilo, esse fortalecimento vai ser usado, vai ser transferido a força que você faz nesses exercícios, será transferido em certo grau, um grau relevante, para o tatame. Ou seja, você vai ganhar força ali e não vai ficar só no movimento. Você consegue trazer para o tatame. Quando a gente fala de corrida, o que você ganha na corrida normalmente fica ali, adaptação, você não consegue levar ela para o tatame. Essa é a diferença. Entende? E aí você consegue planejar o seu treino com esses exercícios de base, que vão também desenvolver musculaturas, independente do que você faça. Se você só faça força máxima, vai ter um estímulo neural maior. É verdade. Vai ter um estímulo neural maior. Então, o estímulo neural significa que a força, que você pegar um cara magro, mais forte, então esse cara tem uma grande adaptação neural. Ele não tem uma grande adaptação morfológica, às vezes, que significa o ventre muscular grande, né? O cara bolado, isso. Mas ele tem uma grande adaptação neural. Então, exatamente isso que você vai ter mais, tá? Quando você faz algum treino mais voltado à força máxima. Quando você tá pensando mais em resistência, depende do cara. Isso depende da pessoa. Porque tem pessoas que funcionam muito bem com volume baixo, pensando em desenvolver, inclusive, musculatura, tá? Você joga um volume baixo, o cara desenvolve musculatura pra caramba. Então, um treino de performance do jiu-jitsu pro cara, o cara já fica no shape legal. Mas tem outros caras que não, que vão precisar, às vezes, o cara quer desenvolver um shape de treinos específicos para o jiu-jitsu e vão colocar alguns outros treinos para subir um pouquinho do volume e não afetar no tatame, sacou? O volume do treino para desenvolver algumas musculaturas. Por exemplo, quando a gente está falando desse exercício, a gente não tem elevação lateral tanto. Né? A gente não tem alguns exercícios que vão desenvolver musculaturas que vão trazer essa impressão estética melhor. E aí você consegue colocar em 1 ou 2 treinos, fora desses, eu colocaria 1, 2, normalmente de full body mesmo, cara, 1, 2, 3 de full body, é o que eu falo, o que eu faço e faço para muitos atletas, depende do jeito que você treina também, cabe um full body. Então, com 2 exercícios de membros inferiores no dia, né, você pode variar, você não precisa ser os mesmos exercícios todos os treinos, mas 2 exercícios de membro inferior no dia, tal, de empurrada e 2 de puxada. Eu faço isso, fiz isso por um longo tempo. E faço ainda, tá? E aí eu vario isso durante os 3 dias ali, com um certo espaçamento de descanso, não vou exaurir o atleta. Um treino de força máxima, com baixo volume, para desenvolver força mesmo, você não vai acabar o treino exaurido. É diferente, tá? E aí eu colocaria mais 1 ou 2 treinos, talvez, com um volume para algumas porções estéticas que o cara quer desenvolver. E aí você pensa, eu quero desenvolver tal coisa, então você vai fazer alguns exercícios para essa tal coisa. Beleza? Joia? Ia pensar nisso. Outro ponto importante para você pensar, porque quando a gente está falando de
estética, a gente está falando de volume de treino, que nem eu falei, bastante, e alguns exercícios específicos para desenvolver aquela musculatura estética. E normalmente esses exercícios podem ser monoarticulares. Quando a gente está falando mais de performance, a maioria dos exercícios são multiarticulares, porque no movimento do jiu-jitsu, difícil é usar só uma articulação. Você está em movimento com o corpo inteiro. Então, para você ter maior transferência e similaridade no movimento, os exercícios da academia têm que acompanhar isso. Né? Vez ou outra, você vai colocar um exercício ali para, por exemplo, vou fazer um manguito, cara. Um manguito, né? Para fortalecer ali toda aqueles 4 músculos ali do manguito rotador, né? Então eu vou fazer isso e para gerar uma maior estabilidade no meu ombro também, porque ele está saindo. Inclusive esse é um bom exercício, tá? Para você colocar manguito, ativação de trapézio inferior, mobilidade, exercício de mobilidade de ombro, tá? Exercícios para quem tem escápula alada, porque isso às vezes deixa o ombro também instável, tá? Serrátil anterior, no caso, desenvolver fortalecimento de serrátil anterior. Isso tudo, cara, né, você vai precisar colocar como exercícios no seu treino de performance, como exercícios de, vamos dar um exemplo, sei lá, manutenção ou prevenção de lesão. Que aí são exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento de musculaturas mais profundas, tá? Então, exercícios que normalmente eu sugiro para você colocar no treino. Eu vou treinar tal coisa hoje. Pô, faz uma mobilidade de tornozelo, faz uma mobilidade de quadril, faz uma mobilidade de peitoral, porque pouca, não precisa, nossa, grandes, né, 3 horas treinando, não. Mobilidade peitoral, uma mobilidade de ombro, legal, tá bacana, um manguitozinho bacana, pau, sento pau, vamos pro treino, beleza? Quantos exercícios eu tenho que pôr, Gabriel? Cara, varia, mas não muitos, você não precisa de muitos, principalmente se você tiver uma divisão na semana que você consiga treinar mais vezes, tá? Então você não precisa de muitos exercícios, isso aí é tara de maluco, tá bom? Vai ficar 10 exercícios, nem se você quiser desenvolver musculatura mesmo, num objetivo estético você precisa disso. No final você vai mudar uma coisa, uma pequena ativação ali de uma porção muscular, mas pensando em performance isso é meio que irrelevante quase, né? Performance pro jiu-jitsu, tá? Mas por isso que eu sugiro que você tenha uma divisão de um dia onde você vai fazer alguns treinos mais voltados à estética mesmo, tal. Eu tô falando isso pensando que você não vai ser um atleta de jiu-jitsu, né, meu? Se você for um puta de um atleta de jiu-jitsu, eu vou falar, foda-se estética, pensa em performance. Tá? Depois a gente vê esse negócio. Mas não, se você quer desenvolver as duas coisas, então coloca um dia, 2 dias na semana ali fora, esses outros treinos, né, mais de performance, onde você vai colocar mais esse desenvolvimento estético. Tá? Vai aumentar um pouquinho o volume dos exercícios, vai colocar um tempo de descanso, pode ser maior, menor, depende de como você responde ao volume de treino, tá? E faça isso. E antes do treino, comece ali com os exercícios de mobilidade de quadril, mobilidade de ombro, mobilidade de cintura escapular, né, tudo isso. Toda essa mobilidade das articulações para ajudar bastante numa prevenção também, e para no movimento você entrar no movimento bem, alonga a musculatura, tudo isso como base para você entrar no treino. E a cereja do bolo é treino de pegada. Cara, treino de pegada é o seguinte, você precisa de um kimono, o pano do kimono, alguma coisa assim, e você pode fazer treinos em suspensão, de pegada isométrica, você ficar suspenso ali, né, em diferentes alturas, você pode colocar, em pegada isométrica, suspenso por um tempo. Eu sugiro que você faça isso 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, se você está pensando em treinar isso, suspenso em algum tempo ali, ó, na barra, por exemplo, a gente tem uma barra aqui, né, eu vou e jogo no kimono em cima aqui, eu pego e fico suspenso na barra, beleza? Você fica ali, sei lá, começa abaixo, 5 séries de 5 segundos de suspensão por 20 segundos de descanso. Então eu faço 5 segundos, tá, parei, 20 segundos de descanso, volto, 5 segundos, paro 20 segundos, deu 5 séries, ok. Aí dá para fazer mais, descanso um pouco, faço mais um bloco de 5 séries por 20 segundos de descanso. À medida que o negócio vai ficando fácil, eu aumento tanto o tempo de execução e diminuo o tempo de descanso também. Eu posso ficar fazendo isso, para aumentar, para progredir um pouco de carga nesse sentido, beleza? Então, isso você tem que ter. E aí tem outros exercícios dinâmicos, e eu tô pensando em montar um treino, cara, tá? Montar packs de treinos justamente de musculação pra galera do jiu-jitsu, ó, uma planilha de treino aqui, ó, toma isso aqui, ó, faz isso aqui, você quer se preparar pro jiu-jitsu, desenvolver performance no jiu-jitsu, usar musculação para desenvolver performance no jiu-jitsu, pega e trabalha isso aqui, são esses treinos, beleza? Ainda não fiz,
mas talvez eu faça. Provavelmente eu vou fazer. Mas basicamente isso, estruture o seu treino de performance em, primeiro, exercícios ali de mobilidade, exercícios de, vamos dizer assim, de prevenção, tá? No início do treino, normalmente faz isso. Você vai até dar uma aquecida geral no sistema. Coloque exercícios de base, eu costumo fazer treinos full body, ou seja, não é uma musculatura que eu faço no dia só, eu faço todas, né? Eu faço exercício de membro inferior, puxada e empurrando também. As três coisas no mesmo dia eu faço normalmente, tá? 2 exercícios de cada. Eu costumo fazer. Não sei você, como você é, porque isso é muito individual. Para eu dar uma dica para você individual, eu tenho que conhecer você e, enfim, isso eu só faço em mentoria, em consultoria. Mas o lance é, divida assim, né? E eu sugiro que você, num primeiro momento, coloque de 2 a 3 semanas esses treinos de performance e coloque mais um treino ou 2 treinos na semana, dependendo de como você for, ou qual a sua disponibilidade, para treinos específicos para desenvolver algumas musculaturas mais estéticas que você queira, e aí você aumenta o volume, que significa aumenta a repetição, carga e séries no seu treino. Esses treinos mais de performance, eu sugiro que você faça aí umas 4 semanas, 6 semanas. Se você já treina há um tempo, você já consegue fazer isso. Se você não treina, eu sugiro que você faça algumas semanas para assimilar os movimentos antes disso, tá? Não comece já fazendo força direto, não. Assimila os movimentos. Vai aprendendo, tendo familiaridade com alguns movimentos, porque alguns são mais complexos. Mas você coloca aí 4 semanas a 6 semanas treinando força, tá? Então ali você vai subir mais suas cargas em séries de 4 a 6 repetições, ou de 6 a 8 repetições no máximo, e coloque 2 séries, 3 séries no máximo ali, com 2,5, 3 minutos de descanso entre as séries. Pode ser já. Tá? Dá para colocar mais tempo de descanso também, mas não vou exigir isso de vocês, não. Então eu colocaria isso, e aí nos treinos de musculação, voltado para estética, vai variar, isso varia, né? Mas no geral o volume vai mandar. Só que esse treino já de musculação para performance já vai desenvolver algumas musculaturas em você, tá? Só que não vai desenvolver do mesmo jeito. Depende do seu tipo, da sua genética, você já vai ter uma resposta muito grande nesse treino de performance. Tá? Então pense nisso, nessa divisão primeira aí que eu fiz. Isso já vai te ajudar muito a desenvolver alguns aspectos da musculação pro jiu-jitsu. Aí tem outras adaptações que você vai conseguir fazer isso no tatame, mas nesse primeiro momento, adaptações desse jeito. E coloca o treino de pegada como eu coloquei, falei pra você. Beleza? Anexando algumas coisas aqui que eu acabei não falando também. Vamos lá. Nas repetições que você for fazer nesse treino, nesse período de força que eu recomendo, faça elas com cadência, né, rápida. Isso significa a intenção de velocidade tem que ser rápida. Quando você está com alta carga, para esse desenvolvimento de força, a sua intenção de velocidade sendo rápida, você querendo mobilizar o peso mais rápido, provavelmente você vai produzir mais força também. Tá? Só que se você está conseguindo acelerar muito a barra, com um peso grande, com esses pesos, significa que o peso não está tão adequado. Então você precisa fazer uma adequação dele. Em média, o que eu sugiro nesses treinos de força? Que você coloque sempre 2 repetições na reserva. Isso significa, se você for fazer um treino de 4 a 6 repetições, ou de 6 a 8, que eu recomendo isso, se for fazer esse período de força, não mais. Você precisa terminar as repetições, fiz 4 repetições máximas aqui, beleza. Você aguentando fazer 6. Deixar essas 2 na reserva. Isso é um mecanismo inclusive um método para diminuir a chance de lesão, né, ter uma segurança. Né? Eu fiz 6 repetições, Gabriel, então você teria que aguentar fazer 8, mais ou menos assim, tá? E com a intenção de velocidade rápida, significa que você vai conseguir acelerar a barra? Não, provavelmente não, mas você tem que intencionar acelerar ela, deixar ela mais rápida, beleza? Ok? Óbvio, na volta não, né? Na excêntrica não. Se você acelerar a volta na excêntrica, você vai cair, porque você não vai cadenciar naqueles 3 segundos voltando, não. Mas você volta, né, segurando a barra e explode, principalmente na concêntrica, com essa velocidade, intenção de velocidade. E se você estiver no momento de desenvolver resistência, cara, minha força é minada logo no começo do rola, cara, treino basicamente os mesmos exercícios, só que você pode colocar uma série a mais. Você está fazendo 3, faz 4 séries, com de 15 a 20 repetições, com o seu descanso ali, sei lá, 30 segundos, 40 segundos entre as séries. Basicamente isso, beleza? Se esse vídeo fez sentido, se te ajudou a dar um norte aí, deixa um like, deixa o seu comentário. E se você tiver interesse em aprender mais fundamentos, eu tenho um curso
ainda. Ele vai aumentar de preço e eu vou fazer outros cursos também, já estou bolando eles, sobre fundamentos. Fundamento de que é retenção de guarda. Se fizer sentido, tá na descrição.